A explicação dele de hoje é a que está nas redes sociais, mas que ele usa mais ou menos a mesma história, né? Se a gente abrir aqui o que ele falou hoje no Twitter, ele fala que é uma narrativa, né? É uma narrativa e que não vão conseguir negar que havia trabalho. Ele falou assim: olha, narrativas não conseguirão negar que havia trabalho contra essas organizações criminosas iniciado e desenvolvido na minha gestão, falando aí sobre o trabalho de inteligência estão revelando o trabalho de inteligência contra o tráfico de drogas e a milícia. Como é que você analisa, ô Josias, a explicação que o Ramagem dá a isso, né? Ele fala em perseguição, fala que está sendo perseguido e fala que a verdade vai aparecer. No caso da notícia de hoje, né, ninguém está questionando, por hora não se questiona, embora ele vá ter que explicar também, o trabalho que eventualmente a ABIN possa ter realizado para mapear organizações criminosas, traficantes, milicianos no Rio de Janeiro. O que se questiona é por que esse trabalho está na casa dele. Ele é ex-diretor da ABIN. Isso não tinha que estar na casa dele. O que é que está fazendo lá esse trabalho? Sobre isso ele não fala. E em relação à ABIN paralela, o Ramagem tem dito muitas coisas sem definir muito bem as coisas. Ele disse, ou se expressou, se manifestou nesse vídeo que a gente acabou de exibir, e ele fala, olha, não tem pedido meu para a utilização do First Mile, mas o que se discute não é se há pedido dele ou não, o que se discute é a utilização ilegal do equipamento de fabricação israelense que permitia ao governo localizar, realizar uma geolocalização por meio do sinal de celular de alvos de interesse do governo Bolsonaro. Isso pode ter sido feito, se a operação é clandestina, de certo se fez clandestinamente, não por meio de requisições formais. No final de semana também, o Ramagem deu uma entrevista. Ele falou ao portal Metrópolis. E ele disse nessa entrevista que pode ter havido atividades ilícitas na ABIN, só que ele terceiriza a responsabilidade. Convenientemente, ele diz que se houve ilegalidades, atividades ilícitas, isso é culpa de um sujeito chamado Paulo Maurício Fortunato, que era diretor de operações da ABIN na gestão dele, na gestão do Ramagem. E ele diz, olha, a polícia realizou, ao mesmo tempo que ele desqualifica a investigação conduzida pela Polícia Federal aos cuidados do Supremo, ele, nesse ponto, qualifica. Que ele diz, olha, foi encontrado na batida policial, que foi feita na casa desse Paulo Maurício Fortunato, a polícia encontrou lá 170 mil dólares. E eu que fiz essa apuração, diz o Ramagem. A apuração que gerou a exoneração do tal Paulo Maurício Fortunato foi feita por mim, por conta de atividades ilícitas que pode ter havido dentro da ABIN. Primeiro, o Paulo Fortunato foi afastado por ordem, estava lá ainda agora no governo Lula, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, não porque o Ramagem tenha feito alguma investigação que o desqualificasse. Então, ele inclusive esse Fortunato havia sido promovido pelo atual diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Correia, ao terceiro posto mais relevante na hierarquia da agência. E foi exonerado porque o ministro Alexandre de Moraes mandou exonerar. E em relação ao Ramagem, que alega ter inaugurado lá apurações internas, o que a Polícia Federal afirma é que ele, de fato, abriu lá uma investigação, havia uma investigação, mas a investigação visava apurar o envolvimento de dois agentes da ABIN, um chamado Rodrigo Colli, o outro chamado Eduardo Izik. Esses personagens que atuavam, trabalhavam na ABIN, foram acusados de participar de um negócio da intermediação da venda desse equipamento israelense para o exército brasileiro. Então, sendo funcionários públicos, eles participaram ou intermediaram a venda desse equipamento para o exército. Evidentemente, houve um conflito de interesses. E esses dois personagens, quando ameaçados de demissão, segundo a Polícia Federal, passaram a chantagear a cúpula da ABIN. Disseram, olha, se a gente for demitido, nós vamos revelar a utilização ilegal desse First Mile, que é o equipamento israelense usado, segundo a Polícia Federal,
usado sob Bolsonaro para monitorar desafetos do então presidente. E a Polícia Federal recolheu documentação, recolheu evidências de que esses dois personagens, os agentes pilhados fazendo negociação do equipamento numa licitação do Exército, eles foram, o processo de demissão deles foi retardado na gestão do Ramagem. Então, isso é o que há de apuração lá, e não que ele tenha iniciado a apuração de ilegalidades em relação à utilização do First Mile. Então, Fabíola, eu diria a você que, primeiro, o deputado Ramagem deve muitas explicações. Segundo, é preciso, evidentemente, aguardar o resultado final das investigações. Não se pode sair condenando as pessoas previamente. Agora, dizer que isso daqui é perseguição política realmente não cola mais. É preciso arrumar um argumento mais sólido do que esse. E a pregação do deputado Ramagem, ela não fica em pé, porque ela, a todo instante, está capengando. Os fatos conspiram contra as versões que o Ramagem difunde, uma, às vezes, contraditória em relação à outra.